Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui para gravar mais um videocast da Aberta Saúde. Eu sou a Amanda, médica de formação, estou na Aberta Saúde como gerente de operações assistenciais. Estamos aqui hoje com o Dr. José Geraldo, que ele é pediatra, epidemiologista, mestre em medicina tropical e professor emérito da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é a Covid-19, um alerta aí que a gente tem para o aumento do número de casos e a importância da vacinação. Para quem não me vê e me ouve, sou de pele clara, cabelos castanhos, estou vestida com uma blusa roxa. Zé Geraldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda. Obrigado, Aberta, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e tentar, orientar bem a todos que nos assistem, Para quem não está me vendo, eu já sou idoso, tenho 68 anos de idade, já perdi boa parte dos cabelos, Pele branca, estou com a camisa azul, que aliás é a cor mais linda, Bom, então, José Geraldo, o que eu acho que é o mais importante da gente trazer aqui? Como que a gente está vendo o comportamento da população e do aumento do número de casos de Covid, o que a gente pode fazer, quais são as principais orientações em relação a esse tema? Amanda, há um momento de grande preocupação. Infelizmente, houve um aumento de casos novamente de Covid-19 no Brasil, um pouco esperado, porque esse vírus não cansa de mudar, O tempo todo ele vai fazendo subvariantes e vai tentando driblar a proteção que nós tivemos ou com uma infecção anterior ou principalmente com a vacina. Então o Brasil registra atualmente nunca menos de 300 mortes por semana por Covid-19 ainda, enquanto a gente percebe na população uma sensação de que tudo já passou. E aí, José Geraldo, por que eu devo tomar essa vacina contra a Covid? Muitos se surpreendem, Que vacina é essa que eu preciso ficar repetindo, fazer tantas doses? Mas o problema não foi a vacina, o problema foi o vírus. O vírus faz muitas mutações. Então, aquela primeira vacina monovalente que nós tivemos, ela foi ótima e teve um impacto espetacular em salvar vidas para aquelas variantes que estavam circulando naquele momento. O vírus foi mudando muito, e a nossa proteção foi caindo. Aí surgiram as vacinas bivalentes, que já representam melhor as variantes que estão circulando agora, e todos nós temos a impressão, que estudamos o problema, que a vacina contra a Covid-19 vai ser muito parecida com a vacina da gripe, que anualmente vão ter que ser desenvolvidas novas vacinas para atualizar em relação às circulantes daquele momento, os vírus circulantes naquele momento. Então, ao mesmo tempo que há esse prejuízo da proteção da vacina, felizmente nós temos novas tecnologias que nos permitem rapidamente atualizar as vacinas. Resumindo, o que a gente percebe é que quando o vírus faz uma mutação muito grande, até uns 4, no máximo 6 meses depois da última dose, nós estamos protegidos mesmo tendo recebido uma vacina não atualizada, A partir daí, a proteção começa a cair muito, Daí a necessidade de tantas doses, dos reforços e a necessidade de ir atualizando a vacina a partir do momento que o vírus também faz mutação. E essas vacinas são realmente seguras? Muito seguras, claro. Nós tivemos vacinas de várias plataformas. Tivemos uma vacina muito tradicional, que foi a Coronavac, de vírus morto. Nós usamos uma quantidade enorme de vacinas que são assim. Coronavac muito segura, teve um papel espetacular no controle do Covid, mas ela não era muito imunogênica em pessoas muito idosas.
Por aí, a partir de 70 anos, a eficácia dela era muito menor. Tivemos as vacinas de reforço, de vetores, né? Que essas sim apresentaram mais eventos adversos. E a boa novidade, que foi a primeira vez que nós utilizamos em grande quantidade vacinas de RNA mensageiro, que se mostraram extremamente seguras, muito eficazes, inclusive eficazes acima de 80 anos de idade, que foi uma surpresa muito grande, né? Essa vacina ficou um pouco marcada, porque ela dá miocardite, choque. O risco de miocardite com essa vacina é baixíssimo, só ocorre abaixo de 40 anos e não houve óbito. Todo mundo se recuperou bem. Enquanto a miocardite pelo Covid-19, a miocardite por quem não se vacinou, é 40 vezes mais comum e é muito mais grave, né? Então, diante do cenário, e o Brasil passou a utilizar agora basicamente as vacinas de RNA mensageiro, nós temos vacinas muito seguras e muito eficazes. Como qualquer outra vacina, a gente sabe, né, que ela confere uma proteção, né, uma reação do nosso próprio corpo, né, para a produção dos anticorpos. E quais que são os efeitos colaterais que a gente vê que são mais comuns após essa vacinação, especificamente do Covid-19? Eu trabalhei 33 anos na Secretaria de Estado de Minas, então a gente via milhões de vacinas, doses de vacinas serem aplicadas. Eu considero a vacina de RNA mensageiro das mais seguras que nós já trabalhamos. Bilhões de doses aplicadas no mundo, né? E sem que a gente tenha visto eventos adversos realmente importantes. O que é mais comum são as reações locais, dor local, vermelhidão no local, né? Algumas pessoas, um quadro no primeiro, segundo dia, um quadro febril, de certa dor no corpo, de evolução muito benigna, né? É o que a gente viu mais comum. E claro, ocorreram reações alérgicas à vacina, como pode ocorrer a qualquer produto, né? Por picada de inseto, por qualquer vacina, qualquer medicamento, podem ocorrer reações alérgicas. Então foi o que se viu de mais comum e essas vacinas RNA se mostraram um grande avanço, muito seguras e provavelmente no futuro nós teremos vacinas de RNA mensageiro, como é a da Pfizer, que nós usamos para a Covid-19, vacinas para muitas doenças, né? Lembrando que ela não muda a nossa genética, ela não entra em contato com os nossos cromossomas e tudo foi um monte de bobagem que infelizmente foi veiculado, né? E levou temor à população. Eu ficava com muita pena da população de estar sendo massacrada por tantas informações equivocadas e ao mesmo tempo querendo vacinar por medo da doença, né? Nossa população, eu acho que passou um desafio muito grande em relação a isso. E assim, eu já vacinei, estou com o esquema completo, ainda assim eu posso contrair a Covid? Como que funciona, né, a doença com uma pessoa vacinada e aquela que não tenha a vacina? Quando a vacina Covid foi aplicada e a variante que circulava entre nós era aquela que a vacina contemplava, ela evitava que você se infeccionasse, evitava a forma leve e, claro, as formas graves da doença. Então, era uma vacina de eficácia fantástica, mesmo para evitar infecção, para evitar formas leves. Na medida que o vírus foi fazendo mutações, a vacina preservou muito a sua capacidade de evitar forma grave. Então, você não vê pessoas vacinadas há poucos meses se internar por Covid-19. Não existe. Agora, você pode ser infectado, pode ter quadro leve, porque o vírus mudou muito, não foi uma questão da vacina. E atualmente todo o esforço é para criar vacinas mais atualizadas em relação às variantes. Mas aquele que pensa, a vacina de Covid não vale nada, porque fulano fez e teve Covid. Fulano fez e teve Covid,
mas está aí vivo, não internou, não foi entubado, né? Enquanto os não vacinados continuam indo aos CTIs, continuam sendo entubados e correndo risco de vida. Isso. E de uma maneira prática e simples, né, para que todo mundo entenda, como que você conseguiria resumir para a gente, né, a gente sabe que é algo mais complexo, mas esse esquema vacinal que a gente deveria seguir, procurar, atualizar, e quanto tempo após eu receber essa vacina eu estou imune, né, com essa resposta aí adequada à doença? Aí nós vamos ter que separar duas coisas. Aquele que está se vacinando pela primeira vez, está fazendo as 2 primeiras doses, que era feito com a vacina monovalente antiga, a primeira que foi utilizada. Esse, a partir da primeira dose, tinha certa proteção, que não era ruim, não. Mas a proteção forte que essa vacina propiciou, ela acontecia aí 1 semana, 15 dias depois da segunda dose. Então, quem fez 2 doses de vacina, claro, dependendo, variando um pouco com qual vacina fez, né? Mas em geral por aí. Quando surgiram as vacinas bivalentes para reforço, o que é a vacina bivalente? Ela é metade a vacina monovalente antiga e metade uma vacina atualizada para as variantes, mais próxima das variantes que estão aí. Aí ela foi utilizada como reforço. No reforço, a proteção é muito rápida. Ela é quase imediata, porque você já teve seu sistema imunológico provocado com as 2 doses anteriores. Quando você faz o reforço é muito rápido. Mas o vírus, como eu disse, não parava de fazer mutação. Mutação, o que nós fomos aprendendo? Quando ele faz muita mutação, depois que passa 4, 6 meses da sua última dose, independente de qual vacina foi, a sua proteção para formas leves, para infecção, cai muito e mantém uma proteção muito boa para formas graves. Por isso que vieram os reforços, que as pessoas falam, não, mas eu fiz tanto reforço, é porque você fazia reforço, ganhava boa imunidade, mas o SARS-CoV-2, o vírus que causa Covid-19, ia se modificando, né? E driblava, de alguma forma, nosso sistema imunológico. A impressão que nós temos hoje é todo mundo precisa ter pelo menos 2 doses iniciais e um reforço da bivalente. E a partir do ano que vem, vacinas monovalente atualizadas, né, vão chegar e provavelmente todos nós que fizemos a vacinação completa vamos precisar de um reforço da vacina atualizada, porque o vírus continua fazendo muita mutação. Muito parecido com o que a gente faz com a vacina da gripe. Todo ano uma dose atualizada, porque o vírus da gripe também faz muita mutação. Inclusive uma tendência dos países de, no dia de vacinação para a gripe, na campanha, fazer Covid junto, né? E proteger para as 2 doenças que são uma ameaça em relação a casos de doença respiratória grave. Isso é muito bom, né? Na hora que a gente vê essa perspectiva da gente conseguir, né, ao longo dos anos, ter aprendido desenvolvimento de novas tecnologias, de vacinas, e aí como uma, né, a gente pensar 2024 está próximo, né, da gente já estar inserido dentro de um ciclo de vacinação tal qual a gente já faz com a gripe, né? Então isso é muito importante e reforça, né, o tanto que a vacinação tem um efeito benéfico, pensando na população como um todo. A gente sabe que tem alguns casos em específico, né? E aí eu gostaria que você citasse também algumas particularidades, como que deve proceder, se deve ter algum tipo de relatório médico, algum encaminhamento, alguma informação. O curioso, Amanda, é que às vezes as pessoas têm medo da vacina Covid por ela ser nova, né? Mas hoje, antes de uma vacina ser aplicada à população, ela passa por estudos clínicos muito grandes, em que milhares de pessoas foram vacinadas. Ao contrário das vacinas antigas, que muitas vezes eram introduzidas na população sem passar por esses estudos tão cuidadosos como são feitos hoje, né? Não é curioso.
Mas você tem razão, qualquer vacina, qualquer medicamento, né, ele pode ter reações, que nós chamamos de eventos adversos. Teve a reação, naquele momento, pode ser pela vacina, pode ser uma outra coisa que coincidiu, né? Mas a obrigação do profissional de saúde é notificar, existe uma ficha própria de notificação de eventos adversos à vacinação, ele faz essa notificação e é uma forma da vigilância epidemiológica ir acompanhando, né, a própria segurança da vacina, a qualidade da aplicação, porque aí você vai investigar se foi um problema da vacina, se foi um problema operacional, ela não foi tão bem aplicada, né? Então existe um sistema brasileiro de acompanhamento de eventos adversos de todas as vacinas e que funciona muito bem. Nós já detectamos coisas aqui no Brasil que vigilâncias de outros países desenvolvidos usavam aquela vacina, isso falando de vacinas em geral, há muitos anos e não haviam detectado. Então é um sistema que funciona bem, mas o primeiro passo é o profissional de saúde notificar aquele evento adverso. É claro que febre baixa, uma reação local muito leve, às vezes nem faz muito sentido você envolver toda a notificação, mas qualquer evento que demande cuidado, ele deve ser notificado. E eu acho que a grande questão, né, quando a gente fala aí das infecções, Covid, é muito importante que a gente tenha essa sensibilização da população como um todo, de todos esses benefícios, o tanto que o Brasil é avançado, né, José Geraldo, em termos aí de pesquisas de vacina, e aí a gente está caminhando para o final do ano, onde que as confraternizações, os encontros são ainda mais intensos, né? E a Covid-19 nos ensinou que a etiqueta respiratória, né, como a gente veio aprendendo, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, que a gente tem um grande aliado que é a vacina, Sim. Mas também temos comportamentos e hábitos que favorecem muito nessa proteção, né? E aí eu acho que isso é algo que está aí à mão, né, como responsabilidade de cada um de nós, e a gente pode praticar e incentivar, né, as pessoas. Com certeza, Amanda, você colocou o cenário muito bem. Nós estamos num momento de aumento de infecção pela Covid-19, em decorrência de uma variante muito infectante, e chegando o momento que as confraternizações chegam, né? É claro, você não pode manter a sociedade eternamente, né, todo mundo usando máscara, sem fazer comemorações, mas há hábitos que nós aprendemos que valem muito a pena. O próprio distanciamento. Hoje, intuitivamente, quando eu entro numa fila da padaria, eu entro numa fila do aeroporto, eu já me afasto de quem está próximo, né? 1 metro de distância. Nós sabemos que isso dificulta muito a transmissão desses vírus, né? Evitar realmente situações de risco que não sejam necessárias, sem querer interferir na cultura da população. Eu acho também, né, Zé, que a gente tem que reforçar, apesar de já termos aí praticamente desde 2020, né, que esse tema está em alta, né, em todas as questões de saúde, reportagens, a gente está vendo, né, um enfoque maior agora, justamente pelo aumento do número de testagens, que as pessoas tinham esquecido disso também. Se eu tenho um sintoma respiratório, o que eu devo fazer? Se eu tenho a possibilidade de usar uma máscara, o que eu posso fazer para proteger, não a nós, né, somente, mas também aos familiares, igual você colocou, os idosos, né, as populações dos extremos, a gente sabe que são mais vulneráveis. Então, eu acho que isso também é muito importante da gente reforçar, né, como que se dá essa transmissão, né, do vírus. Eu acho que é importante trazer isso de uma maneira bem clara e coisas do dia a dia que a gente pode estabelecer como rotina nesses convívios. A gente não quer contraindicar de forma alguma, né, as confraternizações, mas que tenha esse bom senso, que tenha toda essa preocupação. Um ponto importantíssimo. Realmente preocupa muito agora, nos preocupam muito as crianças,
porque aumentou muito Covid pediátrica no Brasil nos meses recentes, e a hospitalização de crianças tem aumentado muito e a cobertura vacinal é muito baixa entre as crianças, infelizmente. Os pais se vacinaram e não vacinaram as crianças, né? É uma coisa que às vezes leva a gente a muita reflexão. E os idosos, né? Então é sempre importante lembrar, é um ato de humanidade, é um ato de responsabilidade. Se você está com qualquer sintoma respiratório, colocar uma máscara. Máscara cirúrgica, até máscara de pano que seja, porque ela dificulta muito a transmissão. A transmissão ela vai por via aérea, a hora que você fala, que você espirra, que tosse, e o vírus chega na árvore respiratória da pessoa. A máscara promove uma frenagem, né? Então ele bate ali na máscara e cai e fica. E se eu estou de máscara, aumentar ainda mais o cuidado com as minhas mãos, porque a hora que eu pego na máscara e vou pegar em outro lugar, eu posso estar contaminando. Então, ter o cuidado de lavar as mãos com água e sabão adequadamente, ou esfregar um álcool até ele evaporar. Também não adianta o que a gente viu muito na pandemia, que as pessoas jogavam água e faziam assim. Não, isso não. Ele tem que evaporar, uns 20, 30 segundos de fricção ali para ele evaporar. Então é preciso cuidado, porque imagina, você vai ver seu pai idoso, sua avó idosa, né? Dar um abraço de Natal, está sentindo sintoma respiratório, não fique aproximando, procure usar máscara, porque eu acho que o SARS-CoV-2 não é o presente de Natal que você quer dar para ninguém, né? Então, se não estão todos usando máscara, pelo menos que aqueles que sintam algum sintoma respiratório, independente de ser Covid, gripe, o que seja, que tenham essa iniciativa. Todos nós temos máscara guardada, né? Tenha essa iniciativa de colocar máscara. E isso é muito importante. Aqui na Aberta Saúde, né, e nas nossas unidades da ArcelorMittal, a gente mantém a vigilância, né, de todos os casos sintomáticos. As equipes, né, de saúde ocupacional continuam fazendo monitoramento. A gente incentiva a fazer a testagem dentro do protocolo e por mais que pareça, né, que a gente abaixou guarda, não. Agora a gente quer reforçar ainda mais esse cuidado, incentivando cada vez mais, né, essa população a esses cuidados do dia a dia, esses hábitos e mais uma vez reforçando a vacinação. A gente aqui na Aberta Saúde, a gente tem um convênio, né, a gente é uma parceria público-privada, que eu acho que é importante a gente deixar claro também que até o momento a vacina bivalente, as vacinas contra a Covid-19, né, são encontradas nos postos de saúde, dentro, né, do sistema do SUS, e a gente tem essa parceria, a gente tem algumas unidades, igual aqui em Belo Horizonte, no nosso CPS, nós somos um posto avançado, né, de vacinação, de referência, não só para os nossos beneficiários, mas para toda a população, e aqueles locais que a gente não tem a vacina, né, nos nossos centros de promoção à saúde, a nossa equipe de saúde está totalmente habilitada, informada de onde ir para buscar essa vacinação, né? Então, é só reforçando tanto que a gente valoriza, que a gente acredita e que essa vacina tem feito, né? E ainda tem muito que nos proteger. Quem não fez reforço com vacina bivalente, Amanda, tem que correr e fazer, tá? Claro, as crianças que não receberam dose nenhuma de vacina, corre e faz a vacina monovalente que seja, porque as vacinas bivalentes funcionaram muito bem nas pessoas que já haviam recebido 2 doses da vacina anterior. Criança não foi vacinada, corre, faz as 2 doses de monovalente e logo que for o momento adequado, geralmente daí 4 meses que o município marca, faz a bivalente. Isso reduz muito a chance de ter forma grave de uma forma muito segura, né? Ficar com a vacinação em dia, acho imprescindível para esse momento que nós vamos ter, como você disse, de muita confraternização. E a nossa assistência também tem que se acostumar, né? Atendeu alguém
com sintomatologia respiratória, tentar testar, né? Que hoje até unidades do SUS de muitos municípios tem prova rápida para Covid, tem para gripe, parar com aquele negócio de ser uma virose, né? Porque isso é importante para a vigilância, ver se os casos estão aumentando, se estão agravando, né? Então é muito importante todas essas iniciativas para orientar adequadamente a vacinação e para fazer diagnóstico também. E o que eu vi dos dados da nossa capital, e segundo o Estado isso é generalizado, é que nas últimas semanas, na última semana de outubro, nas semanas de novembro, agora de 2023, a positividade dos testes para Covid está aumentando muito. Lembrar que as pessoas com comorbidade, as pessoas acima de 60 anos, que iniciarem quadro respiratório e você testar e for Covid, tem medicamento. Agora tem medicamento que funciona para essas, né? E disponível pelo SUS. Não tentativas de tratamento que foram feitas que nós vimos que eram ineficazes. Agora não, agora tem. Não deixe de procurar a unidade de saúde se você tem um quadro respiratório. É muito importante. Agora, antes que tenha quadro respiratório, procure estar em dia com caderneta de vacinação como um todo, tudo que é recomendado para a sua idade, inclusive a vacina Covid. Mais uma vez, né, uma excelente explanação, trazendo pontos que são relevantes. A gente precisa lembrar, né, para todo mundo, chamando a atenção de como proceder. E espero que a gente continue celebrando os bons momentos que a gente tem aí ao longo do ano. Eu acho que o momento temos que, sim, confraternizar, mas com todo esse cuidado, né, que a gente bem ressaltou aqui. E aí, José Geraldo, mais uma vez, queria muito agradecer, né, esse momento aqui com vocês, trazendo seriedade, tudo que a gente precisa de trazer segurança e compartilhamento de informação que a gente acha, que acredita e são muito, muito importantes para a nossa população. Foi um prazer esse bate-papo, muito importante que todos se protejam e que tenham um final de ano feliz com seus familiares, é o que a gente espera. Muito obrigada.